Pandemia do novo coronavírus, as primeiras vacinas contra a Covid-19 já receberam uma autorização de uso pelas agências reguladoras internacionais. E, inclusive, alguns países eles também começaram a imunizar, como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá. Mas aí, em meio aos desafios dos diferentes planos de imunização, outra coisa coloca em risco o controle da Covid-19, que são as campanhas de desinformação nas redes, as famosas fake news. E aí a nossa repórter Liliane Raquel vai conversar agora com o médico infectologista Dr. Fernando Chagas, que é justamente quem vai nos explicar o que é mito e o que é verdade sobre a vacinação. Oi, Lili, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Pois é, nesse momento difícil, a gente ainda precisa se preocupar com as fake news, né? Doutor Fernando Chagas já está aqui do meu lado. Doutor, boa tarde. A gente separou algumas notícias para esclarecer para o pessoal que está em casa. Primeiro, sobre a ideia de que a vacina torna as pessoas jacaré. Como é que explica para as pessoas? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um absurdo um comentário, né? Foi uma brincadeira feita e muita gente acabou levando a sério. Por quê? Porque alguns tipos de vacinas são formados de uma parte do material genético do vírus, tá? Então não é o material genético do vírus propriamente dito, primeiro. E mesmo se fosse, esse material genético não iria se juntar ao material genético da pessoa para transformar ela no que quer que seja. Então isso é uma fake news, né? Isso não procede, inclusive é absurdo. Podem tomar a vacina que esse risco não existe. Enzima do demônio também isso não conta, né? Nossa, enzima do demônio, pessoal criativo na fake news, né? Mas também não existe, não procede de forma alguma. Não são enzimas, ou são partículas virais, pedaços do vírus, ou um pedaço do material genético dele. A segunda notícia que a gente separou é que tem camelô vendendo vacina por R$50 no Rio de Janeiro, doutor. A criatividade do pessoal para fazer esse tipo de coisa é incrível, né? Isso se reflete até mesmo nas pessoas perderem a confiança na vacina, né? Isso é um absurdo, não se tem condição, não se vende vacina em lugar nenhum do mundo. Então essas substâncias provavelmente são falsas. Isso é crime, é uma irresponsabilidade, um crime sanitário e precisa ser apurado, tá, gente? Então não existe vacina sendo vendido em lugar nenhum, principalmente aqui no país. Nós temos um dos melhores programas de vacinação do mundo. A terceira notícia, doutor, é de uma enfermeira que teria desmaiado depois de ser vacinada. É uma reação vasovagal, a gente chama assim, tá? É uma reação comum de algumas pessoas, não em relação à vacina apenas, mas em relação a qualquer tipo de injeção, qualquer tipo de medicamentos, muitas vezes quando ele é intramuscular, né? Então, muita gente tem isso, não tem relação direta à substância em si, tá certo? Por exemplo, eu vou tirar por mim, se eu tomar a injeção de algumas medicações, eu também tenho, eu fico tonto por uns 5, 10 minutos, e provavelmente foi o que aconteceu. Ninguém morreu por conta da vacina. Só para vocês terem uma ideia, milhões de pessoas já foram vacinadas mundo afora e se constatou pouco mais de 7 reações consideradas graves, mas todas elas foram revertidas. Não há nenhum caso sequer de morte por conta do uso da vacina. E só para finalizar, doutor, é importante confiar na ciência, né? Confiar que foi testado, o pessoal pode se vacinar. A importância da vacina, né? Demais! Nós devemos muito à história da vacinação. O que seríamos nós sem a vacina? Doenças como sarampo e tantas outras, né? Poliomielite, tantas outras que nós podemos evitar com a vacina. E agora o Covid-19. Então é importante demais as pessoas se vacinarem, entenderem a importância desta arma que nós podemos utilizar, esta arma que a ciência pode utilizar contra a doença, tá? Não existe isso, vacina chinesa. Todas as vacinas, elas recebem componentes chineses porque a China é a maior produtora de insumos do mundo. Então isso não procede. As vacinas passam por fases, passam por estudos e para serem aprovadas, a gente tem um rigor muito grande científico. Então as vacinas que todos nós estaremos disponíveis, que receberemos, são vacinas seguras. Podem se vacinar, que são vacinas seguras. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui com você e por todas as informações. Pois é, Fernandinha, a gente aproveita para reforçar às pessoas a importância de se informar corretamente, né? Com fonte oficial, buscar checar com a fonte de confiança. E o secretário Geraldo Medeiros, ele falou hoje sobre a vacinação aqui na Paraíba e ele disse como é que vai ser esse processo aqui no estado.
O Ministério da Saúde, esta semana, anunciou a probabilidade da chegada dos primeiros lotes da vacina do AstraZeneca, Universidade de Oxford, com a parceria com a Fiocruz, no dia 21 de janeiro. E a partir do momento que esses lotes estiverem aqui na Paraíba, o governador João Azevedo já anunciou que disporá toda a frota de aeronaves e de caminhões, no sentido de distribuir em 24 horas para todos os 223 municípios esses lotes de vacina, e iniciando imediatamente a vacinação dos grupos da primeira fase, que são profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos que vivem em asilos ou em abrigos, e aqueles idosos acima de 75 anos. Essa será a primeira fase. O governo federal, ele relata que terá 15 milhões da vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, e está adquirindo também 10 milhões da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Então nós teremos nesse período de janeiro 25 milhões de lotes de vacina. São vacinas como todas as outras duas, a do Janssen e da Pfizer. São vacinas seguras, que têm eficácia, que têm qualidade e que terá o registro da Anvisa submetido em caráter emergencial e, posteriormente, em caráter definitivo. Nós esperamos que logo no início de fevereiro nós tenhamos o início da vacinação em todo o estado, com esses lotes iniciais que chegarão. Então, a gente tem previsão 21 de janeiro, a chegada das vacinas, grupos prioritários, idosos acima de 60 anos que estejam em instituições de longa permanência, que a gente chama no senso comum de asilo, profissionais de saúde e idosos da comunidade em geral acima de 75 anos. Então, é a previsão, esse é o primeiro grupo que vai receber a imunização, tá? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Previsão aí de um mês, já que hoje é 23, mais ou menos, 28 dias, 29 dias para a chegada das vacinas aqui na Paraíba. Mas é claro que você fica por dentro de tudo aqui na TV Tambaú, nosso jornalismo sério, comprometido com a informação verídica, checada, para você ter o conteúdo de relevância, tá? No próximo bloco, a gente volta